Boa noite, executores! Boa noite! Começando a aula 4. Aula 4 da Jornada da Realização. O pessoal tá entrando. Bruna, Ana Paula, Vânia, Alice, o Fernando, Rogério. O pessoal tá entrando aí. Oi, Thaisa! Vou dando as boas-vindas enquanto o pessoal vai entrando. Enquanto vocês entram, Itana, Ivete, já comentem aqui que eu quero saber quem aí é sonhador e quem aí é realizador. Quem são as minhas sonhadoras e quem são as realizadoras? Sonhadoras são as pessoas que são novas por aqui, que nunca viram uma live, que não me acompanham, que estão chegando por aqui agora. A Nessa, a Ana, Henrique. Se você é sonhador, ou seja, se você é novo, comente aqui sonhador. E se você já está aqui comigo há mais tempo, se você já conhece as minhas aulas, minhas lives, você é um executor, aí comenta aqui para eu saber. Ariane, Jean, a Karina. Comenta aí para mim se vocês são sonhadores ou executores enquanto a gente começa, que o papo da aula de hoje vai ser muito legal. Inclusive, tá todo mundo fazendo live, né? Então, que bom que vocês estão aqui comigo. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo para mais uma aula. A Itana é realizadora, é executora. A Nessa é sonhadora. Patrícia. Gente, seguinte. Aula de hoje, é executora ou sonhadora. Realizadora é um outro nível aí, já é mais. Aí tem o grupo dos realizadores. Várias sonhadoras, várias meninas novas. Rogério, sonhador, sejam muito bem-vindos às nossas aulas. Hoje eu tô competindo com várias pessoas, né? Todo mundo fazendo live. Então, obrigada por estarem comigo. Vamos manter aqui pro pessoal assistir a aula, tá? Show! Muito bom. Gente, seguinte, tema da aula de hoje. A gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Adri. Ela vai trazer um tema que vai ser de muita importância para todos vocês. Por quê? Preste atenção aqui agora, tá? O que acontece? Desde que a gente nasce, desde criança, nós somos condicionados sem saber que somos condicionados, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui acompanhando a Jornada da Realização sentem que tem um potencial, tem uma vontade de realizar, de fazer mais, de realizar sonhos, sabe? De viver melhor a sua vida, de ter coisas melhores, mas parece que tem alguma coisa que te trava. Quem se sente assim? Tem vontade, trabalha, vai atrás, não é uma pessoa que tá preguiçosa e parada. Vocês estão aqui, escolheram assistir a aula. Eu sei que vocês são sonhadores, executores, mas parece que alguma coisa trava, parece que as coisas não acontecem e é desesperador. Eu sei porque eu passei anos assim, eu me dedicava, eu fazia e nada acontecia. Eu ia lá e quebrava a cara, e é horrível, não é? Comente aí se você se sente assim. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas, de forma errada, acha que a solução é trabalhar mais, é fazer mais, é se ocupar mais. E nisso que as pessoas ficam tão estressadas, ansiosas, fugindo das suas vidas, né? Porque elas acham que a solução está em trabalhar mais, em fazer mais. Quem se identifica aqui? E na aula de hoje eu vou trazer a percepção que não é por aí. Na verdade, tem algo além do que você consegue enxergar, e foi isso que eu fiz na minha vida, né? Além daquilo que você consegue enxergar e que está bloqueando, travando a sua possibilidade de realização, travando o seu sucesso profissional. Então comenta aqui pra mim se está fazendo sentido pra vocês, tá? Pra mim é importante o feedback, beleza? Então eu vou dar um exemplo, tá? Como que nós somos condicionados com isso desde a nossa infância. E é sobre isso que a Adri vai falar pra vocês, tá? Então eu vou dar só um resumo, tá? Pense o seguinte, um cenário. Um pai com o seu filho pequeno, tá? O pai e o seu filho pequeno. E aí esse pai, que já tem uma consciência maior, tá? Esse pai é um exemplo bom. Ele pergunta pro seu filho e pergunta: filho, por que é que o pai te ama? Por que é que eu te amo? E essa criança responde pra ele: ah, pai, porque eu tiro boas notas. Você me ama porque eu tiro boas notas? Ele diz: não, filho, não é por isso que eu te amo. Aí ele diz: ah, pai, então é porque eu sou educado, eu sou muito educado com todas as pessoas. E o pai responde: não, filho, não é por isso que o pai te ama. E aí ele pensa:
É porque eu obedeço a mamãe, porque eu sempre falo que eu faço o que a mamãe me pede. E ele fala, não, não é por isso que o papai te ama. E aí a criança pergunta, né? Por que é que você me ama então, pai? E ele responde, eu te amo porque você é você. Simples assim. Eu te amo porque você é meu filho. Você não precisa fazer nada para eu te amar. Não precisa... Você já é meu filho e isso é suficiente para que eu te ame. Entende? Só que isso, infelizmente, não é a realidade. Não é o que a gente vive. O que nós vivemos é um condicionamento. A gente entende quando criança, não é culpa dos pais, entende? Mas nós, como crianças, entendemos que se eu faço isso, logo eu recebo isso, né? Até aquela condição, ó, se você comer toda a comida do prato, você ganha a sobremesa. Se você isso, se você fizer isso, você ganha aquilo, né? Então a gente passa a nossa vida inteira entendendo esse condicionamento. Se eu for boazinha, logo eu mereço o amor da minha mãe. Se eu respeitar meu pai, logo ele vai me amar. Então a gente passa uma vida inteira nessa busca de quem é que eu preciso ser para que meus pais me amem, para que as pessoas me aceitem. E a gente não percebe isso, porque você, quando criança, desde que você cresceu, você nunca parou para refletir que isso está na base das suas atitudes, de tudo que você faz, tudo que você busca, de tudo que você almeja ao longo da sua vida. E por a gente não perceber e não refletir sobre isso, isso continua durante toda a nossa vida adulta nos travando, nos bloqueando sem que a gente tenha consciência. Então hoje eu trouxe como convidada especial a Adri, que é especialista em constelações familiares que lidam exatamente com situações como essa que eu acabei de descrever, tá? Então eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Vou chamar a Adri, já prepare as suas perguntas, depoimentos, se fez sentido isso que eu falei pra vocês, tá? E aí a gente vai conversar sobre isso, tá? Vou chamar a Adri aqui, deixa eu ver se ela tá aqui, tá? Sim, vai ficar gravado. O link fica lá no grupo, tá? No meu perfil. Olá, gente linda! Tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Maravilha, tudo ótimo também. Que bom, seja muito bem-vinda aqui com os executores. Obrigada, viu, por aceitar o convite. Obrigada também, um prazer estar aqui, adoro live. Adoro, eu amo fazer live contigo. E olha só, se tu ouviu essa introdução que eu dei, me corrija se eu estiver errado, enfim, dá a tua percepção sobre isso que eu falei, que eu fiz essa introdução para o pessoal entender e já explica o que é constelação familiar para o pessoal, né? Maravilha! Deixa eu falar da minha visão sobre essa questão do condicionamento. Eu gosto de trazer para a responsabilidade de que nós nos condicionamos a algo por amor ao nosso sistema. Por amor aos nossos pais, por amor a algumas crenças e tradições do sistema. Então, dentro desse exemplo, óbvio que a grande maioria não tem, né, essa percepção, assim, os pais não viveram isso. Então, como que eu vou dar algo a alguém se eu não ganhei? Né? Então, eu vejo que no decorrer das gerações, tudo aquilo que a gente consegue dar ou fazer a mais também é por aquilo que a gente recebeu, entende? Então, quando a gente toma essa consciência e traz para responsabilidade, aí que a gente tem o pulo do gato. Porque se eu me coloco como vítima dos condicionamentos que eu sofri, né, aí eu me vitimizo e me empobreço. Agora, quando eu trago, eu me condicionei a algo dentro de uma situação, aí vou me fortalecendo, porque se por amor eu escolhi fazer assim, e agora eu posso amar um pouquinho diferente, porque esse amor do condicionamento é o amor da criança, que olha para o papai e para a mamãe e quer ser muito amado, mas muitas vezes para ajudar muito ao papai e à mamãe. Então, a criança, ela sente inconscientemente, e eu já vou falar mais disso, né? A criança, ela percebe essas dores e ela tenta ser muito boazinha, muito legal, às vezes muito doente, às vezes muito carente, às vezes uma criança que demanda muito porque ela tá achando um jeito de ajudar o papai e a mamãe. E esse padrão a gente traz para nossa vida adulta, né? Então, só para trazer essa questão do condicionamento, ninguém me condicionou. Eu me condicionei a algo e agora eu posso me descondicionar se eu quiser. Né? Isso é muito bom, né? Porque aí te traz o poder do tipo, eu não preciso esperar que alguém me liberte, que alguém me ajude. E sim, eu posso, só que tudo tem a ver com a tua consciência, né? Exatamente.
você viveu dessa forma, só que você não tinha consciência. Quando você desperta, inclusive só isso já pode ser uma virada de chave para muita gente, né? Eu percebo e aí eu digo, tá, ok, eu entendo por que eu fiz isso, agora faz sentido e eu posso escolher fazer diferente. Não perceber meus pais e essa situação dessa forma, né? Sabe que imagem que me vem sabe aquele cavalo amarrado numa cadeira de plástico? Perfeito. Às vezes a gente passa a vida inteira reclamando que a gente está amarrado. E aí quando a gente abre os olhos, mas meu Deus, eu que me amarrei, alguém me amarrou, mas foi numa cadeira de plástico. Quer dizer, eu sou mais forte, eu sou maior do que isso, né? Então me vem essa analogia. Muito bom, muito bom. Você me perguntou no início, assim, falar um pouco sobre constelação, né? O que eu acho, assim, o mais importante, é um assunto muito vasto, mas primeiro, para desmistificar, né? Porque o nome constelação, primeiro, que não tem relação com astrologia, com religião, com espiritismo, é realmente um ramo é um braço da ciência, né, do ramo da psicologia, e o grande diferencial da constelação é a gente acessar informações do nosso inconsciente. Não é o que está aqui, o que eu lembro, é aquilo que a gente guarda. Eu digo aqui no coração, né, mas não é necessariamente nessa ordem. Mas imagine o iceberg. A gente tem aquele topo visível à nossa mente, a gente tem ali na linha d'água o nosso subconsciente, e aí a gente tem o nosso inconsciente, que é aquela imensidão que está lá. Quando a gente olha, a gente não vê, mas é ali que o barco bate, né? E é ali que a gente acaba travando. Então, na terapia com constelação, a gente vai acessando essas informações e dentro da literatura, dentro dessas informações que eu trago aqui da constelação, a gente traz possibilidades para você, mesmo não sabendo o que tem no seu inconsciente, ir desviando, né? A exemplo dessa questão do condicionamento. Tá, peraí, então se ninguém me fez isso, quer dizer que eu não preciso mais bater no iceberg, eu posso ir desviando? Exatamente. E abre possibilidades, né? Tu começa a entender que existem soluções, né? E a visão que eu trouxe, a constelação é muito mais ampla, né? Hoje eu trouxe só para a questão profissional em si, mas o que é legal? O que eu estava falando, muitas vezes a gente está se esforçando, trabalhando, correndo, né? E não é esse o caminho. Às vezes a gente tem que parar e não existe melhor momento para parar do que agora, né? A gente precisa parar, porque estamos sendo mandados, né, para parar, para refletir e entender. Então é por isso que eu mesma me sabotava, né? A autorresponsabilidade. E agora eu tenho o poder de mudar. Então, prestem atenção, já comentem. Se vocês querem que a Adri fale mais sobre isso, se vocês estão curtindo o assunto, já comentem para a gente saber. Isso mesmo. E aí, um dos motivos, né? Por que a gente não consegue alcançar aquilo que a gente quer? Vamos continuar nesse exemplo do iceberg. Imagina que você vê à sua frente e você tem condições, se você vê algo, né, do iceberg, você já imagina que tem algo por baixo. O problema é que a nossa alma está tão entretida com os icebergs alheios, né? Com os problemas dos nossos pais, com as questões do nosso sistema, com as dores da nossa criança, que a nossa alma não olha para frente. A gente não está inteiro para a nossa vida. E aí vem a procrastinação, vem a falta de foco, vem a ansiedade. Eu vejo aquele iceberg, ai meu Deus, mas eu tenho que cuidar daquele outro. E aí a gente não dá conta. E aí, quando a gente vai olhando, tá, mas peraí, quanta coisa que eu tô carregando aqui que tá pesada demais para mim, quantas mágoas, quantas histórias, repetições houveram no meu sistema que eu tô repetindo, seja com trabalho, com relacionamento, com doença, com tudo. Porque a gente, por amor e para pertencer a um grupo, a gente acredita que tem que repetir e não tem que. Repetir os padrões familiares é soberba, é dizer, vocês não tiverem escassez que chega, eu vou mostrar como que se faz. E aí acaba atraindo ou criando na sua vida uma escassez tamanha, uma dificuldade tamanha para fazer algo pelo sistema. Então, quando a gente vai tomando consciência disso e entra numa postura mais humilde, de primeiro aceitar e respeitar tudo aquilo. Eu digo, eu deixo cada um bater no seu iceberg, fazer o que eu tenho o meu. E a gente desiste desses destinos alheios, né? E aqui eu não estou falando de egoísmo, aqui eu não estou falando de negar auxílio. Aqui é muito mais profundo, né? Às vezes as pessoas, mas e se o meu pai está doente, não sei o quê? Eu digo, o problema não é a doença do teu pai, é sempre algo mais profundo, aquele amor que a gente guarda. E isso tem muito a ver com escolhas profissionais, né? Porque aqui a maioria do pessoal
trabalha com algo que não gosta e tá há anos sabendo que não gosta ou com esse sentimento ruim, não sabe como mudar, né? E aí, muitas vezes, coloca sempre uma desculpa que a pessoa não faz como desculpa, né? Mas acaba sendo, eu não faço porque meus pais queriam que eu tivesse essa carreira. Eu não mudo porque eu acho que meus pais vão me julgar, porque eu acho que meus pais não vão aprovar. Ou seja, como essa busca é muito externa, né? Então, a constelação, ela te traz essa visão de porque é isso que a Adri vai falar, o que está oculto, né? Aquilo que você não percebe que está te travando, porém é só isso que está te travando. Por exemplo, eu tinha as minhas crenças, né? Quando eu comecei a ter sucesso financeiro, sucesso profissional, uma das crenças da constelação familiar que eu liberei, enfim, que eu desconstruí, enfim, né? Foi de que eu não poderia ganhar mais dinheiro que meus pais, né? E essa mudança toda de começar de vir morar sozinha, de seguir com a minha vida, enfim, me trouxe um poder muito grande, mas só quando eu limpei isso, porque senão eu teria me sabotado e teria voltado para casa deles, né? Então a constelação me ajudou muito, é um tema que eu amo. Então, por isso que eu trouxe para vocês, acho que vai fazer todo sentido. E eu atendo muitas pessoas com questões assim, que estão numa profissão, estão infelizes, que não encontram o seu propósito de vida. E muitas vezes a constelação mostra que ela está tão olhando, sabe aquele outdoor lindo, assim, de propósito de vida? E ela não consegue enxergar os fracassos dela, principalmente perante os pais. Porque perante eles a gente sempre vai fracassar. Os pais, eles são grandes, a gente vem de dentro deles. Como que a gente vai suprir algo, né? Não tem como. Eu sempre dou exemplo, assim, imagina que o pai e a mãe são uma garrafa e eles despejaram cada um pouquinho e eu sou um copo. Eu posso ser um copo cheio, mas enquanto eu tento preencher algo dos meus pais, ter sucesso por eles, o medo de ter mais que eles, enfim, quando eu tô na comparação com esses grandes, eu sempre vou me frustrar. Então eu acabo tentando ser grande para os meus pais e acabo me apequenando para a vida. Sim. Então, muitas pessoas, quando eu atendo com essa questão, assim, até de médico, de profissões, assim, que não é, é só trocar, não, a pessoa passou uma vida estudando para aquilo e aí vem a insatisfação. E aí, muitas vezes, na constelação, ela consegue entender o porquê da insatisfação e isso não quer dizer que ela tem que mudar de profissão. Tem pessoas que realmente conseguem uma liberação, uma libertação tão grande que elas conseguem fazer essa mudança e ir para um patamar que elas antes não tinham numa profissão limitada, mas muitas também têm carreiras ótimas, têm competência, têm tudo, mas elas estão tão carregadas com aquelas informações inconscientes que elas não conseguem progredir. Eu já tive, assim, de pessoas conectadas com irmãos que foram abortados, então ela não se permitia prosperar, porque ela guardava aquela informação, se ele não pôde, eu também não posso. Outros conectados com as expectativas dos pais, que a expectativa é um negócio louco, porque imagina que eu vejo alguém com expectativa que é um bichinho desse tamanho, aí eu pego para criar, eu vou alimentando ele fica deste tamanho, eu digo, mas olha aqui o tamanho das expectativas dos meus pais. Aí digo, mas criatura, quem alimentou esse bicho foi você, devolve esse bicho para eles, que para eles é desse tamanho. Então, quando a gente vai tomando essa consciência de que a gente, como filho, é igual passarinho no ninho. Chega uma hora que tem que voar, passarinho no ninho morre de fome. A gente precisa ir adiante para que a gente possa crescer, mas é preciso humildade para isso, é preciso desistir de salvar os pais e se colocar nessa posição humilde de que mesmo que eu ganhe mais dinheiro que eles, eu nunca serei melhor ou maior do que eles. Nossa, um aprendizado que eu tive em relação a isso, travou da Adri, vocês estão ouvindo? Me falem se travou. Para mim tá ok. Voltou? Tá ok? Para mim, ok. Tá, tá ok. Tá travado. Essa questão dos pais, né? Para mim foi uma virada de chave a frase assim: você não é mãe dos seus pais, né? Quando Tá, voltou? Ai, meu Deus. Opa, vamos Voltou? lá. Então tá. Travou e voltou, vamos lá. Voltou. Então tá. Quando eu ouvi essa frase de eu não sou mãe dos meus pais, eu não preciso resolver o problema deles, né? Eles são capazes de resolver os deles. E muitas pessoas se travam ou por dois motivos, né? Ou realmente são os pais
que estão botando essa pressão e eles acham que precisam seguir, né? Ou é da nossa cabeça, né? No caso no meu caso era da minha cabeça. Eu achava que eu precisava ajudar meus pais e eu me libertei disso e só assim eu consegui fluir com a minha vida, né? Então essa é a força. E também, independente se essa pressão é pessoal ou vem dos pais, ainda assim é preciso decepcionar a si mesmo ou aos pais para que você possa seguir adiante, porque chega uma hora em que a gente precisa crescer, a gente precisa seguir os nossos sonhos, porque os pais, eles também, né, trazem as carências deles de fábrica e tentam com os filhos, por amor, curar algumas das suas feridas. Então, quando a gente consegue acessar essa humildade, né, e desistir de salvar os nossos pais, toda essa energia, toda essa garra sobra para nossa vida. Mas isso às vezes não é tão fácil, né? Porque a gente carrega muito amor por esses seres, às vezes tão imperfeitos, inclusive, mas que foram tão bons para nos dar a vida. A gente carrega esse amor e abrir mão desse amor não é tão passe de mágica, entende? Vamos tentar entender. Comentem aqui. Se você acha que os seus pais te pressionam a seguir um caminho, né? Eles te colocam uma pressão. Ou 2, se você se cobra para orgulhar seus pais, para deixar eles orgulhosos, você tem medo de tomar decisões porque não sabe como eles vão reagir, enfim. Então, se são eles, que você acha que eles te pressionam, você sofre essa pressão em casa, né? De não poder mudar, não fazer escolher. Ou 2, se é você que se coloca essa pressão. Só para a Adri entender. E aí, ó, mais 2, ó, a nossa... Ou seja, que bom, mais 5 ainda de ajustar. E como sabe, para perceber isso? Primeiro, sabe que nome que eu dou para esses número 2? Soberbos, soberbinhos de plantão. Por quê? Você vem de dentro deles, aí agora você acha que você tem que fazer algo por eles. Isso é soberba, tá? Eu posso chamar essa soberba também de amor da sua criança interior, mas é capaz de vocês acharem isso bonito, e isso não é. Por isso eu trago esse conceito da soberba, porque ninguém quer ser soberbo, né? A gente sai, não, peraí, poxa, todo mundo quer ser uma pessoa legal, e isso aqui não é essa soberba que a gente vê aquela pessoa na rua que se acha. Não, é uma soberba inconsciente. Então, quando a gente primeiro vê esse caramba, eu tô tentando encher, copinho, tô tentando encher a jarra, é muita pretensão da minha parte, eu não dou conta. Então, quando a gente, né, toma conta, né, toma consciência disso e vai desistindo, diz, tá, quer dizer que eu nunca vou conseguir, eu tenho, sei lá, 20, 25 ou 30 anos, eu nunca consegui satisfazer completamente os meus pais, porque eu não estava tentando alimentar aquele bichinho pequeno que eles têm de expectativa, eu estou tentando alimentar aquele bicho grande que eu criei. Entende? Então, a sua pergunta, como fazer, né, para mudar isso, para deixar disso, é reconhecendo, né, essa insignificância perante os pais, essa incompetência original perante os pais, né? A gente busca tanto na vida sucesso, ser mais, ser competente, alta performance, aquela coisa toda, mas a gente só alcança isso quando na fonte, quando perante os pais e no lugar certo, a gente reconhece a incompetência. Então, quem cuida, entre muitas aspas, né, dos pais, quem quer mandar na vida dos pais, não consegue mandar na própria vida, né? E aqui, claro, não levem isso ao pé da letra, que eu não estou falando de cuidados, de pais na velhice, de prestar assistência, não é nada disso, é muito mais profundo do concordar, né, com o destino dos pais. E aí ver que perante o destino e as escolhas deles, não há nada que eu possa fazer. Então a gente sente muito, é triste mesmo, e determinadas questões com os pais são tristes mesmo reconhecer esse lugar, mas é este reconhecimento que vai te trazer ânimo para a vida, que vai te trazer garra para mudar as coisas que você quer. Uma boa palavra seria eu aceito ou eu reconheço esse amor, essa superioridade dos pais. Essa é uma boa palavra, uma boa afirmação? Eu vejo que começa talvez com eu desisto dos meus pais. Então, vamos comentar, eu desisto. Eu desisto dos meus pais. Comentem aqui, eu desisto. Nesse momento vocês escolhem essa internet. Voltou?
Não, mas estamos aqui, a gente é mais forte do que isso. Então tá, eu desisto dos meus pais, eu desisto de ter que agradar eles completamente, de ter que fazer tudo que eu acho que preciso fazer para ser amada. Aquilo que eu falei da história anterior, né? Vocês já são amados por serem filhos. Vocês não precisam fazer nada além disso. E aí, nesse eu desisto dos meus pais, porque eu já tenho eles dentro de mim. Então, a constelação não existe assim, então quer dizer que eu sou desistir dos meus pais? Para alguns sim, para outros não. Oi, voltou. Mudei até de lugar para ver se a internet melhora. Pronto. Tá. Bom, eu tô do lado do roteador aqui, então para mim não tem nem como mudar de lugar. Tranquilo, não, mas era a minha. Ó, o pessoal falou assim, adoraria, mas eu não consigo. O que acontece com o pessoal que acha que não consegue? Aí tem muita. É dor mais profunda, sabe? É algo que a gente não tá aqui, não consegue desistir aqui. Às vezes, na constelação, trabalhando isso em constelação, quando a gente olha para isso, que a gente consegue identificar exatamente. Aqui a gente está falando assim, ó, desvindo o iceberg. Mas alguns não conseguem porque não sabem qual o tamanho desse iceberg, o que tudo tá por trás desse amor em relação aos pais. Alguns é por ter muito amor, outros é por ter muita dor, outros N possibilidades. Alguns estão muito conectados ainda com a sua criança interior. Então, quem não consegue, né? Hashtag constele, porque isso é algo mais profundo. Adorei. Tem aqui só uma frase que eu gostei da Rúbia: eu desisto de tentar agradar. Eu desisto de ser a filha? Não, seja apenas a filha. Aí que tá. É ser apenas a filha. Esse lugar de pequena, os pais grandes, eu fico apenas como filha. E aí fica mais leve. Um filho é para os pais, assim como uma laranja em uma laranjeira. Se a laranja cai, aquilo não faz diferença. A laranjeira, ela continua ali em pé. Ela pode sentir até que uma laranja se foi, não está mais no pé, foi para a vida. Mas a laranjeira, ela continua em pé, ela continua forte, ela continua grande, né? Então, acho que aqui eu desisto dos meus pais e de todas as dores deles e de todas as dores do sistema familiar, né? Então, eu vejo que esse desistir das dores dos pais é o que nos traz, né, para essa posição de humildade, né? O desistir. E o pessoal que tá falando que acha que é difícil, o que acontece? É que nem quando a gente fala, você precisa se conhecer. Não é em uma frase, não é assim, eu te disse, vai te conhecer e deu, né? Às vezes a gente precisa de uma coisa muito mais profunda, questionar mais vezes, não é só de uma vez, entende? Então, essa aula hoje, ela serve para você despertar essa consciência para perceber algo que você não estava parando para perceber. Poxa, será que eu estou, né? Porque é a nossa responsabilidade. Será que eu estou travando o meu sucesso profissional, não me permitindo trabalhar com algo que eu gosto, não me permitindo ganhar o quanto eu quero, porque eu ainda estou presa a algo que eu não tenho consciência? E aí a gente começa a entender como que o nosso comportamento pode estar afetando isso, né? Enfim, né? Então, não sei se tem algum outro exercício, alguma coisa em relação a isso. Que a questão é igual colocar no Google, né? Qual é o seu problema e pegar, ler ver, é esse remédio, ler a bula de remédio e esperar a cura, né? Porque tem coisas que a gente precisa tomar mais profundamente para que então a gente cure. Mas me vem, o que era que eu queria falar aqui dos... invertendo os papéis. Então, né? Se a gente for entrar em cada possibilidade, né? A gente aí leva dias, né? Eu vou dar um exemplo meu, assim como eu tenho várias pessoas com essa questão, mas há uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Quando eu voltei a trabalhar depois da minha filha, para mim foi muito difícil. Eu comecei do zero, eu trabalhava já com constelação, mas fiquei 1 ano e meio quase com ela em casa. E aí, quando eu voltei, eu não tinha cliente, eu comecei do zero.
E aí foi muito difícil. Aí em constelação que eu fui trabalhando várias coisas que até antes eu não tinha. Eu sempre trabalhei em empresa, né? Aí eu fiz uma transição de carreira, saí da empresa, logo depois engravidei. Então eu comecei o empreender nos negócios com a maternidade junto, que daí é uma mistura assim, a nitroglicerina pura, né? Porque mexe com muitas dores nossas. Quando a gente está ali com o nosso garantido, nosso saláriozinho garantido, ok, a gente não bota o nosso tanto na reta. Ai, voltamos, tá. Espera o pessoal voltar. Voltamos. Vamos voltar de onde paramos, ok? Sempre acontece essas coisas no Instagram, minha gente. Sempre acontece, mas tá tudo certo. Vamos voltar, que tá tudo certo. Tudo maravilhoso. Oi, Ah, oi, voltamos. voltamos. Pelo menos ficou salvo. A minha preocupação é sempre salvar a live, então salvou, tá tudo certo. Ok. A gente estava Ah, falando sobre a questão de ser mãe, né? Quando tu largou o trabalho, começou a ser mãe, estava voltando sem os clientes. isso, então, nesse processo, a constelação foi a minha tábua de salvação, para eu entender o que estava por trás disso. E quando você fala do buscar fazer mais e mais e mais, foi o que eu tentei, né? E aí eu tinha tempo ocioso, então eu estudava, eu escrevia post. Na época, eu acho que eu não fazia vídeo ainda, porque também não era tão usado, mas eu fazia muito. Eu cheguei a fazer panfletagem na rua, tipo, vou aqui em volta nos vizinhos entregar panfleto. Coisas que, ok, foram importantes a cada dia, eu não me arrependo, mas foi realmente constelando as minhas questões que eu fui ampliando minha consciência de coisas que eu mesma não imaginava. Teve uma constelação para mim, foi muito marcante, onde a consteladora ela falou que havia muita culpa materna no campo. Aí eu disse, não, eu tinha colocado minha filha meio período na escola para eu poder trabalhar, e aquilo para mim era tão bem resolvido que eu disse, não deve ser deve ser outra coisa, né? E aí, por fim, eu estava altamente conectada com a culpa de muitas mulheres da minha família na maternidade. Culpas da minha mãe. Minha mãe, assim, na época ela trabalhava com 3, 4 meses, já deixava com as avós ou com as babás e voltava a trabalhar. Então, todas foram assim. Minha avó teve muitos filhos, minhas avós, né, muitos filhos. Minha mãe deixava para ir trabalhar. E aí mesmo eu achando que estava super à vontade, ok, né, indo trabalhar e deixando ela na escola, lá no fundo eu me boicotava para não ter sucesso, porque não era justo, coitada, né, fazer isso com a criança para eu prosperar, para eu ter sucesso. E isso é apenas um exemplo, né, de coisas que eu mesma, com todas as minhas teorias, daí vocês me perguntam, tá, mas como eu faço? Aí que eu digo, eu não sei o tamanho do iceberg, o formato, o que você tem guardado aí, né, que você está esbarrando? Porque eu mesma não fazia ideia, quando a consteladora disse, eu disse, não pode, tô uma mãe super de boa, assim. E aí, quando eu entrei em contato com essa dor dessas mães, eu vi o quanto isso estava reverberando em mim. E é isso que me liberou, né? Para ir fazendo a caminhada, que, graças a Deus, tá dando super certo, tô tendo resultados ótimos, porque é nessa leveza, não é do fazer mais. Não que seja sempre essa leveza, né? Porque empreendedora, mãe, mulher, dona de casa, o bicho pega, A quarentena, mas é. né, mais buscando esse lugar de que o meu resultado maior não está em fazer muito mais. Pelo contrário, para mim hoje o meu resultado está no acalmar, está no silenciar, no voltar para o meu lugar e não nos excessos, né? Isso. Então, Eu, dessa forma. eu acredito e eu falo muito, né? Quando eu falo de produtividade, eu falo sobre você fazer menos e realizar mais. Ou seja, como produtividade tem a ver com otimizar o seu tempo, né? Então, não é ficar 14 horas trabalhando, ou pior, não é nem trabalhando, é ocupada, eu preciso estar ocupada. E aí também tem aquilo do condicionamento, né? Eu só vou alcançar sucesso se eu me matar trabalhando, se eu estiver ansiosa, né? Então, e são condicionamentos que a gente cria e a gente não percebe. A grande questão não é... Todo mundo tem os seus condicionamentos, que é o que a gente também chama de crença. Sim, Né? sim. A crença é uma condição que você criou na sua cabeça para algo ser verdade, né? Isso é o fato. E a questão não é se nós temos, e sim que nós não temos consciência de que é isso que está nos bloqueando. Exato. Né?
E teve até uma frase antes, eu quando estava esperando da hora, porque às vezes vem uns downloads assim para mim, que eu acabei até anotando, porque eu achei muito legal, nunca tinha olhado dessa forma, mas quase que uma divisão assim, entre passado, presente e futuro, que eu vejo que quando a gente consegue olhar para o passado e aceitar tudo como foi lá, sem querer mudar nada, honrar o nosso presente, dizer, ok, e esse honrar é dizer, ok, que hoje ainda está assim. Isso é o que é uma mola propulsora para o nosso futuro. Porque muitas vezes a gente não consegue mudar o nosso futuro, e esse futuro é daqui uma hora, daqui um dia, daqui um mês, porque a gente está tão ainda emaranhado com as dores do passado que aconteceu, está tão reclamando do presente, que a gente não tem força para fazer nada de diferente, né? Então, eu achei esse olhar de aceitar os fatos do passado, honrar a realidade. E a constelação muitas vezes traz uns choques de realidade, né? Ela contradiz histórias que a gente mesmo contou pra gente a vida toda, culpando muitos. Ela nos traz uma realidade que às vezes é dura de engolir, é difícil. Imagina que a vida inteira eu acreditei que o meu problema é o termo que eu ouço, né? A mãe narcisista, a família disfuncional, e por como que eu vou, tipo, progredir com uma família dessa? E aí, quando vem na constelação uma visão que se é apenas farinha daquele mesmo saco, que não adianta julgar todo mundo, que você é daquele sangue, você é daquele sistema, às vezes nem sendo do mesmo sangue, mas você faz parte daquele sistema familiar, traz um tipo, pô, mas que merda, que eu me achava melhor, mas eu não tô sendo melhor, eu só me achava. É tipo aquele meme, né? Todo mundo é tóxico, só você que é maravilhosa, né? A flor do campo, bela, né? Ou seja, tem a ver com você aceitar. Sim, eu estou na merda. Sim, eu criei a vida que eu tenho hoje. Sim, eu tive decisões ruins. Mas é a partir do que eu aceito que essa é a vida e é isso que eu tenho para dar o meu melhor, eu consigo focar minha energia onde realmente vai fazer diferença. Que não é dizer, pois é, mas para mim é difícil por conta disso. Não, é o que é. É o que é. Eu mesma, tia, vou te dar um exemplo. Eu, quando eu voltei a trabalhar, eu olhava as famosinhas ou as pessoas. Para ela é fácil, trabalha 8, 12 horas por dia, mas eu tenho 4 horas e meia. Eu fico de uma com a minha filha, deixo na escola, vou trabalhar, já tenho que buscar. E aí eu gastava minha energia reclamando e me comparando com o vizinho. Aí eu fui, né? Aquela coisa, eu não lembro assim, não fui, acordei, agora eu sei. Não, foi com o passar do tempo, a gente vai quebrando a cara, até que eu fui percebendo que, cara, se eu tenho 4 horas e meia, é com essas 4 horas e meia que eu vou fazer sucesso, é o que tem, sabe? E aí eu fui começando a encher a agenda tarde, daqui a pouco eu consegui, poxa, 2 dias de manhã eu consegui, eu deixava minha filha, que estava maiorzinha, com a funcionária aqui de casa, o marido ficava um dia da semana à noite, quando eu via, eu estava tendo que bloquear a minha agenda porque eu não estava dando conta. E com tudo é isso, né? Com a academia também. Eu voltei para academia quando ela tinha 2 anos. Porque não tenho tempo. Eu disse, não, se eu tenho 2 dias na semana que eu tenho alguém que fique com ela, eu vou. Hoje em dia eu treino todos os dias. Sabe? A gente fica buscando o perfeito e não faz o ordinário, o básico. Eu acho que a chave vira quando assim, todo mundo tem alguma questão, alguma dificuldade. Não é ninguém tem dificuldade. É que o olhar das pessoas não está no lugar certo. Por exemplo, se eu reclamo, eu quero mudar de trabalho, eu quero começar a vender online, eu quero começar meu negócio, eu tô cheia de ideias, mas eu não faço por conta disso. Ok, você não faz por conta disso. Qual é o seu plano para ajustar, para aceitar, para fazer apesar de... Aí a pessoa passa anos sem perceber que ela tá sempre dando a mesma resposta. Eu quero, mas não faço por conta disso. Eu quero, mas não faço porque eu acho que vão me julgar, porque eu tenho medo. Aceita, isso tem a ver com aceitar. É por isso que eu não faço. Agora eu aceito, eu entendo. É só por isso aqui. Qual é o meu plano para mudar isso aqui, para eu parar de procrastinar, deixar para depois, achar que isso aqui vai se resolver sozinho. É que nem a expectativa errada que a gente tem. Não, quando eu tiver X idade, 30 anos, 40 anos, a minha vida vai estar maravilhosa. Então agora é só esperar. Tá tudo bem, ano que vem eu começo, porque a gente tem essa expectativa que depois as coisas vão acontecer de forma mágica. Não precisa criar meta. Não precisa. E não é assim que funciona. Você entende? Eu tenho uma trava, eu tenho um bloqueio, uma dificuldade que é essa. O que é que eu vou fazer para superar isso? Né? Exato. Eu acho que é assim que todos nós fazemos.
E às vezes o simples fato de reconhecer essa incompetência, que todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles, o simples fato de reconhecer que é isso, te dá tantas outras possibilidades que o problema não é o todo. Ah, eu não consigo. Não, é essa parte aqui, tipo, eu não consigo gravar vídeo, eu não consigo isso. Ok, então eu deixo essa parte aqui perfeita, eu não vou fazer, mas tem todo o resto, né? Mas até tem uma pergunta aqui de exemplos de autossabotagem inconsciente para não prosperar. Muitas vezes é isso. Às vezes eu estou usando aquela questão como desculpa, mas é que lá dentro eu estou tão conectada a questões do meu sistema, a dificuldades, a escassez, a essa necessidade de agradar os pais, a abortos, a excluídos. Eu estou fora do meu lugar, né? Porque dentro da família a gente tem uma hierarquia. O pai e a mãe são grandes, aí tem o primeiro irmão, o segundo, o terceiro. Às vezes eu estou fora do meu lugar, me achando ali melhor que o pai com a mãe. Então, existem várias possibilidades inconscientes e que a gente se auto-sabota, a gente cria desculpas, porque aquilo ali a gente não quer olhar. Eu não quero reconhecer que eu estou tentando ser melhor que meu pai. Deus me livre, todo mundo aqui foi ferrado. Quem sou eu para ser bem-sucedido? Entende? Essa lealdade. Então, a questão não é nem uma autossabotagem inconsciente, a questão é o que eu levo no inconsciente que me leva a essas desculpas daqui para me auto-sabotar. Então, quando eu acesso isso, começa a abrir um mar de possibilidades. Assim, eu tenho clientes meus que Deus o livre gravar um vídeo. Outro dia eu vi uma que até um Instagram super legal. Assim, porra, ela tinha, sei lá, 100 e muitos mil seguidores, ela não botava a cara. Outro dia, do nada, eu seguindo, eu disse, meu Deus, toda linda, falando, não sei o que, sem filtro, sem nada. Eu olhei e disse, porra, que legal, sabe? A pessoa, ela, às vezes é algo tão pequenininho, mas vamos usar esse exemplo aqui, dá a cara, tapa aqui na internet, é o que dá visibilidade, é isso dá a nossa cara para bater. E aí, quando a pessoa não consegue algo tão simples, é essa autossabotagem. Ah, eu não consigo gravar, mas lá no fundo ela tem um monte de outras encrencas que são muito maiores que isso. Muito bom. E olha só, eu ia falar dos irmãos e aí mandaram aqui, ó. A Camila mandou irmãos. Às vezes tem a questão dos pais, mas às vezes também tem competição entre irmãos. O irmão mais velho que acha que o irmão mais... no caso, eu sou a irmã mais velha, né? E aí tem as questões, tipo, eu com a minha irmã, ela achar que, tipo, eu sempre tive tudo melhor porque eu sou a irmã mais velha e ela ficou de fora, enfim, né? Então eu acho que essas questões de irmãos também acontecem, né? Acontecem muito. E aí a gente precisa reconhecer qual que é o meu lugar. Eu nasci em qual lugar? Eu sou a mais velha? Sim, eu tive privilégios, mas eu também tive um peso maior. O irmão mais velho, ele faz homem, mulher, vira pai e mãe. Né? Claro, se um deles tem algum filho, outro em outro casamento, já muda um pouquinho a dinâmica, mas aquele casal vira pai e mãe com o filho mais velho. E aí o do meio, ele vem ele segundo, ele senta no segundo lugar que está vago. E aí quando vem um depois, é como se assim, o primeiro que chega pega um saco mais pesado, o segundo geralmente pega um pouquinho mais leve. Quando chega ali o terceiro, o quarto, geralmente o caçula tem tão pouco para carregar, aquela família está tão estruturada, e aí o caçula é o mais danado. Por quê? Muitos fizeram até a vida chegar nele, muitos fizeram por ele. Aí depois dele não vem mais ninguém. Aí o caçula geralmente é o mais metido, que por amor tenta ajudar a todos eles, né? Então essa questão de irmãos, eu sou irmã do meio, e eu sou bem irmã do meio mesmo, eu sou bem na boa, assim, tipo, não me meto com as coisas dos meus pais, eu tenho um irmão mais novo que é o caçula, né? Então eu assumo bem esse lugar de, quase que um lugar mais assim, não tem tanta importância, que bom, e aí eu aceito, porque antes eu queria ocupar um lugar da mais velha, eu queria mandar em tudo, hoje em dia eu aceito, não sou tão importante mesmo, sou nem a primeira nem a última, sou ali da coluna do meio, que bom, isso me libera para minha vida. Isso tem a ver com aceitar, né? Mesma história do aceitar. Eu sou assim, né? E o aceitar também tem a ver, a gente tem falado muito sobre autoestima, autoconfiança. Tudo isso também tem a ver com aceitar. Eu aceito, por exemplo, eu lembro que quando a gente fala agora de direcionamento de carreira, né? Eu falo que seu medo é seu GPS. Se eu tenho um medinho de algo, aquilo ali pode ser um sinal de algo que é importante para mim. E eu, desde pequeno, tinha essa vontade de público. Eu não podia ver palco. Eu sempre amei. Só que eu era tímida.
eu era tímida, ou eu achava que eu era tímida, né? Sempre fui muito introspectiva, né? Então eu tinha essa vergonha de falar. E aí eu achava que se eu subisse num palco, ninguém ia me dar a atenção. Ah, até esqueci do que eu tava falando. Ah, até esqueci do que eu ia falar, mas enfim. Eu achava que eu não podia, eu achava que eu não conseguia e não tinha nada a ver com isso, né? Foi só eu aceitar. Ah, lembrei. Eu tinha vergonha da minha voz. Eu tinha vergonha da minha voz. Eu achava que as pessoas não iam me ouvir por conta da minha voz. E quando eu comecei a aceitar, tipo, eu não vou mudar. A minha voz é assim, eu sou assim, é desse jeito que eu falo. Eu lembro que eu me comparava muito com líderes, com homens que falavam no palco, e eu achava que eu tinha que ser que nem eles para falar no palco. Quando eu entendi, não, se eu for falar no palco, se eu for falar aqui em público, eu vou falar do meu jeito, eu aceito como eu sou. E aí eu comecei a me dispor a gravar vídeos, a fazer, enfim, quando eu aceitei quem eu era, não quando eu tentei ser outras pessoas, enfim, né? Era isso que eu ia falar. Exatamente. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que muita gente me faz. E quando você percebe que a sua família respira escassez e você ainda mora com eles, né? Como se, por eu morar ali, então, como se eu fosse vítima do meu ambiente. E aí, a virada de chave é justamente respeitar a escassez. Voltou, eu acho. Ai, gente, que essas lives, meu Deus. Acho que é muita gente fazendo live, não sei o que tá acontecendo. Mas agora a gente vai finalizar. Deixa eu chamar aqui a Adri. Gente, eu acho que são muitas pessoas fazendo live, tá com estabilidade no Instagram, enfim, mas a gente vai finalizar, tá? A gente vai finalizar a aula aqui com vocês, tá? Muita gente trabalhando de casa, sim, mas fiquem aqui com a gente que a gente vai finalizar. Oi, voltamos. Falaram outra hora que é muita energia também, ou é muita gente, não sei. Eu sei que tem. Deve ser, deve ser. Ó, dessa questão que eu estava falando, eu fiz um print da pergunta. Eu vou gravar um vídeo, não sei se hoje ou amanhã, mas eu boto no meu Instagram, tá? Eu vejo se eu faço um IGTV, se eu faço stories. Enfim, é uma pergunta muito importante, porque a gente não pode ser escravo do nosso meio e a gente também não consegue mudar todo o meio. A gente consegue apenas fazer um pouquinho diferente, né? Então, vou falar um pouquinho mais disso no meu Insta, né, decorrer aí. Provavelmente amanhã devo postar algo sobre isso. Então, dei uma olhadinha lá, que eu acho que é uma pergunta bem pertinente. Muito bom, muito bom. Então, assim, ó, não sei se tu preparou alguma outra coisa, mas em relação ao tema que eu coloquei, né? Que é do destravar o sucesso profissional. Ou seja, quando eu entendo que existem coisas ocultas, né? Existem coisas que eu não percebo e que podem estar afetando diretamente essa busca que as pessoas têm, né? Que a gente quer se realizar. Como que a pessoa entende? Como que ela começa a perceber? E quando ela percebe, por exemplo, digamos que alguém destrave, eu entendi agora, que é o meu relacionamento com meus pais, que é a forma como eu estava me posicionando, enfim. Qual é o movimento que a pessoa pode começar a fazer para se destravar, para se desbloquear, além de fazer constelação, né? Que é um ótimo caminho. Acho que um primeiro passo, tomando essa consciência, é igual quando eu tomo um remédio, eu não preciso saber como ele faz efeito. Às vezes, o simples fato de permitir que essa ficha caia, de eu saber, essa live mesmo, essas informações, o nosso inconsciente, a nossa alma tem uma sabedoria muito grande. Mesmo que aqui eu não tenha tudo resolvido, eu saí dessa live, parece que alguma coisa me incomodou, mexeu comigo, me deu um insight, mas eu não sei exatamente o que é. Isso já é algo agindo no inconsciente, a sabedoria da alma que a gente tem. Então, isso é um primeiro passo, saber que algumas informações que na mente de vocês, opa, aquilo entrou em mim, não sei para onde foi, como está curando, mas está curando, né? E aí eu digo, um primeiro passo é aceitar. Acho que a aceitação, tudo aquilo que eu aceito, eu me liberto, né? Imagina a cadeira de plástico, eu aceito que eu estou presa aqui, mas que é uma cadeira de plástico. E aí, se eu aceito que eu estou presa ali, aí eu consigo me libertar, porque é só uma cadeira de plástico, né? Então, esse tomar a consciência, essa frase eu vou colocar também,
psicografia, não é psicografia, mas esse insight que me veio, né, sobre o aceitar o passado, honrar a realidade do presente, para daí conseguir olhar para o futuro, eu vou escrever ela aqui, vou botar nos meus stories já agora, porque essa coisa fresca, e coisa fresca sempre tem muito valor, né, tem um gostinho diferente, e isso talvez ajude vocês a organizar um pouquinho o que é a história do passado, o que é a minha realidade hoje, e aceitando isso, o que eu vou conseguir me fazer diferente, né? Então, acho que se eu fizer esses 3 passinhos, assim, também já organiza algumas coisas. Acho que vamos pegar esse daqui, então, como se fossem 3 perguntinhas mesmo, né? Quais são essas 3 perguntas que a pessoa pode fazer e começar a refletir sobre elas? Vamos pensar nessa estrutura? Uhum. Eu acredito que dentro dessa questão que eu falei quais são os fatos do passado que ainda doem, tá? Quais são as dificuldades do presente, né? Quais são as questões, qual é a realidade? Não diria nem as dificuldades, qual é a realidade que é difícil e o que eu quero para o meu futuro, né? Então, quando eu passo por esses 3 estágios, o que é pesado no passado e vou tomando consciência disso, o que é a minha realidade e aí o que eu realmente espero para o futuro, porque muitas vezes, a gente tenta curar no futuro aquilo que nos doeu no passado e a gente nunca alcança, porque histórias do passado elas não mudam. Total. A gente consegue fazer diferente daqui para frente, né? Então com esses 3 né? pilares, assim, muita coisa já se organiza. Eu acredito muito que as pessoas se prendem por isso. Eu sempre fui dessa forma, ou eu sempre vi pessoas dessa forma. Logo, não tem muito mais, não existe muitas possibilidades. E é ao contrário. Eu quero ser rica. E pode, entende? Só que às vezes a pessoa fala, eu quero ser rica e nem acredita que pode. Né? Ou às vezes eu quero ser rica para ajudar todo mundo que eu amo. Às vezes eu quero ser rica porque eu vou mostrar para fulaninho que eu tenho valor. Às vezes eu quero dinheiro para ter um valor que eu não sinto na minha alma. Com a família em escassez, olha o contraste do tipo, eu não posso fazer o que a minha família não fez. Eu tenho que seguir o mesmo caminho que eles. Entende? Isso é o poder de um exercício assim. Entender, assim, o que é que tá me prendendo ao meu passado, né? Quais são coisas que eu vivi, que eu pensava, né, no passado e que talvez estejam me travando. Como que isso tá repercutindo no meu presente e o que, de fato, eu realmente quero, né? Pro meu futuro, né? E vocês vão ver que não precisam ser coisas parecidas. Eu posso ter vivido uma vida de escassez. Quantas histórias a gente vê, né? De pessoas que saem da escassez um momento difícil e tem uma vida totalmente diferente, né? Só que aí quando a gente é essa pessoa que não acredita, ela olha uma história assim e fala, mas isso é para os outros. E isso é porque fulano tinha XXX, ou seja, já está se excluindo da possibilidade de mudar. Exatamente. E para essa família em escassez, ter abundância, ter prosperidade, demanda muita humildade e demanda aguentar a consciência pesada. Porque quando eu tô na prosperidade, eu olho assim, meu Deus, todo mundo numa pior, a consciência gera um peso e aí a gente se sabota para ficar igual a eles, para pertencer ao ninho, né? Então essa questão até da consciência, algo que eu já era para ter gravado sobre isso, mas vou gravar, consciência leve e consciência pesada. Muitas vezes a gente gera problemas na nossa vida para ficar de consciência tranquila perante as crenças e os destinos do nosso sistema. Então, eu não estou vivendo o meu destino. Para suprir expectativas. Sim, exatamente. Já vejo até meu livro de autobiografia quando eu sair dessa. Que nada, ninguém liga para essa história, não. Muito bom. E eu digo isso, Ana, Ana, né, com muito amor, porque às vezes a gente acha que a gente se coloca num lugar de importância que a gente não precisa ter. Se a gente conseguir fazer só o nosso sucesso, só a nossa história, sem ligar para a autobiografia, sem ligar para ser melhor do que ninguém, eu vou aqui, só fazer meu trabalhinho, só a minha vidinha. Isso é inconsciente, isso é muito legal. Muitas pessoas não gravam vídeos, não fazem stories, não abrem não sei o quê, porque ficam, o que as pessoas vão pensar quando elas verem o meu vídeo? Eu falo, ninguém se importa. E falo com amor também, ninguém se importa. Enquanto você acha que alguém se importa, é aí que você tá naquela soberba que a Adri falou antes, né? Você tá achando que é tão importante que as pessoas vão dar bola e ninguém dá bola, entendeu? A gente não tá aqui por nós, a gente não tá querendo se aparecer. A gente tá aqui pelo conteúdo e vocês estão por isso, não é por nós também, entendeu? Ou seja, ninguém se importa.
a gente sai daqui, vocês vão para suas vidas, nós vamos para as nossas, e é isso aí. Entende? Essa é a devida importância. Exatamente. É na humildade, de quem é humilde nunca é humilhado. Quem é humilde não se sente humilhado. Isso é uma humildade bem sistêmica, bem consciente, né? De Ó, honrar a grandeza dos pais, honrar os destinos alheios. a Karina fez uma pergunta bem legal. Essas pessoas que saem da escassez e prosperam, tem algum padrão? Não. Não Não. tem pessoas, inclusive, que prosperam, que têm imensos problemas com o pai e a mãe. Então, não quer dizer que eu tenho que ser linda com o papai e com a mamãe para daí prosperar. Algumas pessoas, elas, através da raiva e da dor que elas carregam, elas constroem muito. Mas, geralmente, se a gente for falar aí de roda da vida, ela geralmente tem um calcanhar que dói muito. Então, muitas vezes, essa pessoa que prospera muito, quando ela faz isso, construindo este império em cima das suas dores, geralmente ela acaba trazendo problemas em relacionamento, na saúde, problemas emocionais. Então, eu posso sim, não quer dizer que eu tenho que me dar bem ou que minha relação tem que ser curada e linda com os meus pais e com o meu sistema. Não é isso, porque muita gente prosperou, mas sabe, quando a gente olha assim, grandes celebridades, quando a gente olha pessoas aí pelo mundo afora que prosperaram muito, quando elas fazem isso construindo em cima da dor, geralmente chega uma hora que algo dói, algo se parte, né? Então não tem Bom, padrão eu acho dentro que a gente disso. idealiza muito uma perfeição, né? A gente idealiza muito isso. E outra coisa é legal quando a gente fala de realização profissional, não é só o financeiro, né? São várias outras partes conectadas, não é só o dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e não gosta do que faz. E, entende? Agora, um padrão para pessoas realizadas. Tu acredita que existe? Pessoas que são realizadas com as suas vidas. Eu acho que a realização, ela está muito conectada com o quanto eu contribuo com o mundo. Sabe, quando eu vejo que, cara, o meu trabalho faz diferença e isso não precisa ser um trabalho grandioso. Tem donas de casa que são muito realizadas, tem pessoal que limpa as ruas que é muito realizado, tem presidente de empresa, tem empreendedor. Então, não está em o que a pessoa faz, e sim ver um sentido naquilo, ver uma contribuição e fazendo realmente bem feito e servindo. Então, muitas pessoas elas buscam o sucesso no próximo emprego, e aí quando eu pergunto, tá, mas você dá o seu melhor no atual? Veja bem, sabe? Sim, porque eu não estou feliz. Então, se eu não consigo nem dar o meu melhor ali onde eu estou, por que que eu vou me habilitar a ter algo melhor, né? Então, eu vejo que essa Uhum. satisfação tá muito uma autossatisfação. Sabe, chegar no final do dia e dizer assim, cara, hoje eu fui boa. Não melhor do que ninguém, não melhor do que ontem, porque essa coisa do melhor do que ontem também quer dizer que ontem eu não fui boa. Não, hoje eu fui muito boa. Hoje foi o bastante. Isso dá esse sentimento, sabe? De amanhã eu vou fazer de novo e vou fazer mais. Eu sempre falo, então, a realização não tem a ver com uma conquista, né? Quantas vezes a gente compra algo e a felicidade é momentânea? Uhum. Conquistei, ganhei X e passa. Conquista e passa. Né? Então, a Sim, realização sim. tem a ver com eu estou feliz com o que eu vivi hoje, com as escolhas que eu fiz, com quem eu sou hoje, com a forma como eu contribuí. Então, tem a ver com a sua rotina, com o seu dia a dia, né? E eu acredito que nesse E momento, pode falar. E só um parênteses, que nem todos os dias, por exemplo, eu sou super realizada no meu trabalho. Tem dias que é um saco, tem dias que eu tô cansada, tem dias que não flui tão bem. Então a gente pensa, ai, uma pessoa realizada. Nossa, a Adri é realizada. Parece que são flores Perfeito. todos os dias, É. tem estrelinhas e todo dia eu tô linda e plena. Não é. Toda Não. profissão tem as suas dificuldades, todo mundo tem o seu dia de bad. Então, também tem essa consciência. Claro que não são todos os dias, são dias, né, dias esporádicos dentro de uma média boa, mas também às vezes a gente espera, sabe, o pote de ouro no final do arco-íris, mas ele não existe, né? Então, também tem essa consciência que, poxa, tem gente super realizada, mas que não é todo dia, a gente não é feliz o tempo todo. A gente tem Não. muitos momentos de felicidade. Acho que contigo te deves ter os teus dias e momentos também, não Total. é? Total, total, né? Então é uma realização assim num âmbito geral, né? No geral da sua semana, no geral do seu mês, do seu ano, você olhar e dizer, eu sou feliz com o que eu faço Perfeito. e com o resultado que eu tenho, enfim, né? Então é uma realização mais geral. Todo mundo tem dia de bad, todo mundo eu acredito super nisso, tá?
Vamos fazer a última pergunta, pode ser? Isso, última que eu tô até falando mais baixinho, que eu acho que minha filha não tá dormindo porque ela tá ouvindo minha voz. Tá, então tá, vamos lá pra gente liberar vocês e a Adri também. As crenças das pessoas no nosso meio podem prejudicar a nossa autoestima? Como fazemos para identificar quando isso acontece na prática? As crenças das pessoas ao redor dela prejudicarem a autoestima dela? Podem na medida que você deixa, né? Podem na medida que você está tão conectada com a sua criança interior que tenta cuidar de todo mundo, tenta pegar as crenças de todo mundo e fazer algo, né? Então, quando você vai adultecendo, quando você vai amadurecendo esse amor e começa a separar o que é dela e a dor dela, e às vezes essas crenças vêm até da própria mãe, do próprio pai, pessoas que a gente ama tanto. E aí, quando a gente vai se distanciando dessas dores, né? Reconhecendo essa incompetência, essa insignificância, e vai se afastando, desistindo também de curar as dores da nossa criança, e sim, deixando, lembra as 3 perguntas, né? Deixando no passado o que é do passado, a gente olha, e uma vez a minha irmã me falou uma história, nem lembro de onde que ela tirou isso, em determinada situação, ela se imagina que tal pessoa é um cachorro muito brabo que está querendo te morder. Mas entre vocês tem um portão. E você, que a cada vez que ele latir, você vai escolher abrir esse portão para o cachorro te morder ou deixar ele ali, ladrando e latindo e brabo. E aí, às vezes, essa imagem me vem em algumas situações. Às vezes, eu recebo aqui algumas críticas de Instagram, comentários, umas coisas assim que... não, peraí, eu não vou abrir o portão para essa pessoa vir me morder. Sabe? Então, essa coisa, deixa a pessoa ter as crenças dela, as dores dela, que quando eu falo algo para o outro, eu estou falando de mim, né? Então, quando eu tenho essa consciência, peraí, agora eu construí um portãozinho entre nós duas e eu vou escolher quando eu vou abrir e quando não. Vai ter horas que a gente não consegue não abrir, porque às vezes o outro tá latindo, tá falando algo que ressoa com algo que a gente carrega. E aí a gente acaba se conectando com aquilo. Então, não é culpa da crença do outro, é a culpa de uma crença minha também, né? Que eu Aí também carrego. a pessoa confirma algo que tu acredita, né? Então, por isso que é tão importante a gente construir a nossa autoestima e autoconfiança. Quando você constrói, a pessoa pode falar. Se você não concorda, né? Se a carapuça não serve, não vai te ofender. Você vai entender que é só a percepção da pessoa, né? E isso tem a ver com sucesso profissional, porque muitas pessoas se travam, se impedem de fazer o que querem por esse medo, né? Ah, se eu fizer, pode ser que alguém... Ou seja, a pessoa está muito preocupada com a opinião que o outro vai dar, né? E também um pequeno convite, talvez até nesses dias agora de recolhimento, ou seja, em qualquer momento, por alguns instantes apenas desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, porque às vezes a gente está tão obstinado por algo que a gente não se imagina, tá, mas e se eu não alcançar? O esse e se, ele traz uma condição de tá, se eu não tiver, o que eu posso fazer? Se eu desistir disso, o que é a minha realidade que traz para esse segundo cenário? O que é a minha realidade agora? Ai, deixa esse futuro estar ali. Eu não vou fazer nada, eu não vou correr na outra direção, mas às vezes a gente precisa só por um instante cogitar desistir. E isso me traz para a minha realidade. E aí, quando eu olho para aquilo de novo, eu já estou com outros olhos. Parece que eu olho para algo novo, algo diferente. Isso é muito legal. Olha, quando eu aluguei o meu apartamento que eu moro hoje, tiveram vários problemas com aluguel. Vários. Eu tava morrendo de dor de cabeça, com muito problema com aluguel, que deu não sei o quê. Aí teve um dia que eu falei assim, ó. E se eu perder o apartamento? Não estou mais. O que é que eu faço? Aí eu aceitei. Ok, não tenho mais apartamento, não moro mais aqui. Sabe o que aconteceu? Eu parei de ficar ansiosa, eu comecei a buscar soluções para caso acontecesse e o problema se resolveu. Foi muito doido. Quando eu aceitei que eu não... Então tá, não quero mais, tchau, apartamento, não vou mais lutar por ele. Tá tudo bem, se o pior acontecer. Deu. Tudo se resolveu. Foi muito doido, né? É bem isso, a gente está tão condicionado pela sociedade, por nós mesmos. Ai, não desista dos seus sonhos, never give up, aquela coisa da força sempre. E às vezes a solução brota justamente da desistência, de ser como eu quero.
e às vezes brotar algo melhor, porque às vezes a gente perde, quem nunca perdeu algo na vida, seja um amor, seja uma oportunidade, seja o que for, que hoje em dia, olha, né? Eu, por exemplo, eu tô no meu segundo casamento, né? Para mim foi muito difícil perder o primeiro, né? Sair daquele sonho, e hoje eu olho para trás e digo, nossa, que bom que eu perdi. Né? Então, tem coisas que a gente precisa desistir e que se Nossa, concretizam, que aquilo não acontece, e que tem coisas que só nesse teu exemplo, só dizer, ah, tá, então deixa. Ah, tá então tão difícil, eu não quero mais. Aí vem uma coisa do, né, que e aí brota aparece o diferente. que tem que ser, né? Eu que já desisti de várias carreiras, né? 20 trabalhos diferentes que eu fiz, né? Eu só tô hoje porque eu desisti de alguns que não faziam mais sentido. E às vezes não é desistir, às vezes faça o exercício, né? Pensar, e se realmente o pior cenário acontecer? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou dar É, um jeito? O que será que. E aí tu abre possibilidades, tu para de te prender. Não, tem que ser do meu jeito. Porque eu tava presa, né? Tem que ser do meu jeito. Quando eu uhum, abri mão, não precisa ser do meu jeito, as coisas se ajustaram, né? Então, ótimo, exato. muito legal Então que fica como mais uma dica aí, aproveitem o dia de amanhã, só treina, não precisa desistir de verdade, mas é, treina a desistir. imagina, e se eu desistir, o É, que que acontece? Né? E aí, exato. ou tirar o peso assim, eu preciso que dê certo dessa forma. Não, quando você vai encontrar uma outra alternativa, né? Que você não estava É, pensando, porque você estava se firmando, né? Resistindo muito, né? Então, gente, bem quem isso. curtiu, tira um print, vamos fazer uma foto, eu e a Adri, para vocês repostarem. Tirem print, quero ver muitas fotos de quem gostou da live, que eu amo fazer live com a Adri, mesmo tendo caído várias vezes, né? Espero A que gente vocês dá um jeito. a gente dá um jeito, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Adri, eu amei, amei. Muito obrigada, viu? Foi muito de muito valor, agregou muito para os executores. Tenho certeza que o pessoal vai aplicar, né? Então, muito obrigada por ter participado. Que bom. Fico muito feliz de estar aqui. Minha alma vibra quando eu estou falando. E aí, né, se deixar aí, a gente fala por horas a fio, né? Mas eu fico muito feliz de poder compartilhar, de poder trazer também a visão sistêmica para a prática, né? Para o dia a dia, para essa coisa, não dos livros, das teorias, mas sim no dia a dia, né? Embora a gente E não tenha receita de bolo, eu mesma não tenho para mim, né? A constelação não traz a receita, ela traz possibilidades, né? E quando a gente olha para isso, isso se conecta com algo dentro de nós e a partir disso a gente começa a olhar diferente. Então, muito obrigada para quem está aqui. Lembrem, me sigam lá, o isso. @adriconstela, que eu vou compartilhar amanhã algumas coisas aí que ficaram ainda em aberto ou que possam ser complementadas do que foi falado hoje. Então sigam Adri Constela, tanto para conhecer mais o trabalho, o conteúdo que ela posta lá, ou para fazer constelação. A Adri também é parceira, né, dos cursos, então ela está sempre aqui com a gente. Então, muito obrigada, tenho certeza que o pessoal amou. Logo a gente marca uma outra live. Se vocês quiserem uma nova live com a Adri, comentem lá no perfil dela, comentem ali no nosso post que a gente fez. E é isso, gente. Amanhã tem mais aula, amanhã tem aula 5 da jornada. Para quem quer replay, enfim, o link tá lá no meu perfil. E é isso. Obrigada, Adri. Um beijo para vocês, uma boa noite e até mais. Beijo, beijo. Valeu, Tchau, valeu. tchau. Tchau.